Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. Que alegria podermos nos reencontrar nessa série de trabalho a respeito dos caminhos de Paulo. A nossa caravana, ela vai ocorrer em junho de 2022, onde nós vamos passar pela Turquia e pela Grécia, visitando os locais pelos quais o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, realizou o seu trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Você que não assistiu, não nos acompanhou nas lives anteriores, nos encontros virtuais, pode acessar em nosso canal, há uma playlist Caminhos de Paulo, onde você poderá encontrar os encontros virtuais anteriores. Já falamos os Caminhos de Paulo na Turquia, com nosso querido Geraldo, e agora estamos realizando as nossas atividades em torno da Grécia. Já tivemos um encontro virtual com o nosso querido Temi, onde falamos sobre a ilha de Patmos e também Corinto, e hoje o nosso encontro será em torno de Atenas e do Areópago. Serão momentos de muito aprendizado, pois como vocês perceberam em nosso último encontro, o Temi é um grande estudioso e pode nos acrescentar muito a respeito de toda essa história da Grécia Antiga. Também queríamos dizer que aqueles que estão conosco aqui no nosso encontro virtual, essa live foi gravada pelo fato do fuso horário, bem diferente da Turquia, que foi ao vivo, essa foi gravada e nós estamos replicando em primeira mão para todos vocês. E durante o nosso encontro, se você tiver alguma dúvida em relação à nossa viagem, pode entrar em contato por meio do chat, perguntando, questionando, e a equipe da Eugibor Viagens e Turismo estará à disposição para poder te responder. Sem maiores delongas, vamos chamar então a nossa querida Rosana aqui para a sala, para nós começarmos o nosso bate-papo. Oi, Wellerson, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, Rosana. Muito Que bom. obrigado por ter aceitado o nosso convite, por Eu que estarmos juntos agradeço. novamente. É uma É honra sempre sempre estar aqui, hein? É muito gostoso esse bate-papo sobre os passos que Paulo percorreu, não é, Rosana? É verdade. E apesar de a gente já ter ido várias vezes e ter ouvido todas essas explicações, parece que cada hora que você escuta, né, dá aquela pontinha de coisa nova, né? Sempre a gente aprende de um jeito diferente, vê as coisas de uma forma diferente, pode analisar as escrituras de uma outra forma, né? Às Essa vezes um troca, pequeno detalhe dá o clique, né, do entendimento de alguma coisa diferente. essa troca de experiências sempre nos traz algo a mais, né, Rosana? Isso é muito Verdade. importante para o nosso crescimento espiritual, entendimento a respeito da vida e a valorização do trabalho de Paulo, né, para nós cristãos, que foi realmente um trabalho Um exemplo, extraordinário. né? É, um Eu exemplo queria, que devíamos seguir todos, né? Eu queria, Rosana, que você dissesse para nós, que estamos aqui todos juntos, reunidos, como fazer para poder participar da nossa caravana pelos caminhos de Paulo. O que que os nossos internautas precisam fazer se quiserem participar conosco? É muito fácil. É mandar um e-mail ou um WhatsApp para o nosso contato @guivor.com.br, vai aparecer ali na tela, ou então para qualquer um dos dois WhatsApp de atendimento, e aí nós vamos contatar a pessoa, mandar a ficha de inscrição, o contrato, e pronto, passar ele para o grupo Caminhos de Paulo de WhatsApp para entrar no lindo grupo que já está sendo formado.
Algumas pessoas, Rosana, têm me escrito e têm dito assim: ah, Wellington, vai estar muito longe, vou deixar para pagar mais para perto. Existe algum risco da pessoa deixar para o final e depois não poder participar conosco? Ou qual é a facilidade de poder se fazer antes da inscrição? Olha, fazendo antes, começando a pagar agora, você tem a possibilidade de pagar parcelado até a data da viagem e já está tudo quitado, né? Sem problemas, vai pagando mês a mês. Isso é uma facilidade. Para quem não quer fazer essa despesa agora, a gente recomenda que faça a inscrição, porque nós temos prazos com os hotéis, com as companhias aéreas, e quem deixar muito para o final corre o risco de não ter lugar no mesmo voo, não poder manter o preço que foi estabelecido e também, às vezes, não encontrar hospedagem nos hotéis. Aí, realmente, a participação fica inviável, porque o grupo permanece junto desde que sai do Brasil até que retorna, né? Essa é uma das peculiaridades que a gente faz as coisas para estar todo mundo junto. Então, a pessoa pode ir até outro voo, se encontrar com a gente, mas se não tiver lugar nos mesmos hotéis, e nós vamos numa época realmente de alta temporada, né? Começo do verão, então, uma época que é muito requisitada. Precisamos garantir com antecedência. Então, nós temos os prazos a seguir. Quando a pessoa pede as informações, nós mandamos todas as formas e os prazos, né, que são estabelecidos. Inclusive também, né, Rosana, se a pessoa quiser fazer a inscrição para garantir o seu lugar e fazer o pagamento mais para frente, também Sim, pode, não é? É só para pode garantir realmente e ter a sua participação conosco, né? Isso mesmo, para garantir a participação e garantir a vaga. Antes de nós chamarmos os nossos convidados especiais dessa noite, eu queria te convidar para a gente poder fazer a nossa oração de abertura. Amém. Senhor Jesus, Mestre querido, nestes instantes em que nós elevamos os nossos pensamentos ao teu coração amoroso, nós te rogamos as tuas bênçãos, a tua proteção, para que o nosso trabalho possa fluir em tranquilidade, em paz, para que nós possamos receber as informações, os conteúdos da mensagem do seu Evangelho, que caiam como semente sobre o nosso coração, fazendo florescer e, quem sabe, um dia frutificar, como este grande trabalhador da tua seara, que foi Paulo de Tarso. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Abençoe a cada um de nós, a cada lar aqui representado, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Atenas, Rosana, é o lugar, um dos lugares mais importantes da Grécia. Foi por ali que passaram os grandes filósofos que modificaram para sempre o pensamento da humanidade, como Sócrates, Aristóteles, Platão e outros. E um dos maiores sonhos de Paulo de Tarso, ao que consta, era um dia ele visitar Atenas, a cidade que era considerada o intelecto do mundo, e ele consegue visitar aquele local, e a nossa caravana não poderia deixar de visitar, né, essa cidade tão importante na história mundial, onde nasceu, inclusive, a democracia. E eu sei que hoje, como na live anterior, você nos trouxe convidados muito especiais, não é mesmo? Apresenta eles para nós aí. Então, muito bem. Bom, oi, Lorena, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por a invitação. Oi, Gabriel. Gabriel, na Grécia, como vai? Gabriel e Lorena são os donos da operadora que nos providencia todos os serviços, né? Estão junto conosco há muitos anos
que cuidam com tanto carinho de todos os detalhes, atendem todos os nossos pedidos, né? Todas essas coisas diferentes que a gente costuma fazer, muito solícitos, muito eficientes. Obrigada pela parceria de tantos anos. Não somos. Obrigada a você. É um gosto estar com você. Eu gosto de trabalhar com brasileiros. E quero chamar o Temi, né, que é nosso guia, aí que vai nos conduzir todos os dias no conhecimento, no mostrar das coisas. E agradeço a Deus porque temos uma equipe de terra, né? A Lorena, o Gabriel, toda a sua equipe, que vai organizando tudo, e uma pessoa extremamente culta, experiente, capacitada, né? Profissional no que faz, e faz com muito amor, que eu temo. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Que bom ter vocês conosco. Muito obrigado, Lorena e Gabriel, por nos disponibilizar esse encontro, e ao Temi, que vai nos trazer aí os ensinamentos a respeito dos locais que nós vamos visitar. E eu sei que a Lorena, o Gabriel e a Rosana prepararam para nós um vídeo falando a respeito de Atenas e do Aerópago. A gente queria pedir para que vocês pudessem exibir, e logo após, eu e o Temi vamos para o nosso bate-papo, não é mesmo, Temi? Muito bem. Eu vou ficar junto com o Gabriel e a Lorena no bastidor, deixar vocês assistindo o vídeo, nós vamos assistir também dos bastidores. Que maravilha, Temi. O coração chega até a pulsar de tanta alegria de ver essas imagens. Vai ser muito bom percorrer esses lugares, não é mesmo? É verdade. E nós aqui, depois de um ano de pandemia, também estamos aguardando os monumentos abrirem. Hoje abriram, só que ainda não temos muitos visitantes. Se Deus quiser, em junho de 2022, nós vamos estar juntos aí nas terras gregas. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito de Atenas, o Temi, eu queria te fazer uma pergunta que muitas pessoas sempre me fazem e que às vezes a gente traz a resposta, mas não tem uma base realmente de quem está aí, de quem mora aí. Eu sei que a Grécia, e especialmente Atenas, tem uma grande significação para o mundo no que diz respeito aos aspectos da filosofia. Sócrates viveu aí nessa região. E eu queria saber
se o povo grego da atualidade, né, nos dias atuais, se valorizam essa cultura, se estuda nas escolas a respeito desses filósofos, inclusive sobre mitologia. Eu sei que hoje não mais a adoração dos deuses, né, pagãos, os deuses da Grécia Antiga, mas ainda hoje se passa de pai para filho essas informações, essas histórias que têm um significado tão grande para nós. Muito bem, muito obrigado. Quanto à filosofia, a filosofia grega começou por volta dos 600 a.C. e por 150 anos, aproximadamente, os filósofos estudavam as leis da natureza. Logo, em Atenas, surge uma mudança importante. Os filósofos, além de estudar as leis da natureza, começaram a estudar o ser humano. Logo, começaram a estudar o que significa justiça, o que significa beleza, o que significa verdade. Podemos chegar a conhecê-la ou só podemos opinar? Começaram a estudar o que significa virtude. As pessoas que têm certa virtude nasceram com ela ou aprenderam no caminho? Ou ambas juntas? Né? Aprenderam, mas já tinham um substrato anterior. Então, essa filosofia que estuda o ser humano, filosofia humanista, é algo que nasceu em Atenas. E não nasceu na época da monarquia, não nasceu na época da aristocracia, não nasceu na época da tirania. Nasceu na época da democracia, onde era um grande número de cidadãos que participavam no governo da cidade. Era uma democracia direta, não era indireta como hoje. Hoje nós, cada 4 anos, vamos votar por uma pessoa, por um presidente, por um primeiro-ministro. Eles tinham direito de chegar e discutir e votar cada 9 dias. Cada 9 dias. E tomavam as decisões os cidadãos, numa assembleia. Logo, era importante ser bom orador para poder convencer os restantes. Logo surgiram os professores de oratória, que são conhecidos como sofistas. Eles diziam que a virtude é ensinável em aulas. E davam aulas de virtude sob pagamento e cobravam caro. Alguns atenienses reagiram contra essa ideia de que a virtude é ensinável em aulas. Os ricos diziam, mas eu sou virtuoso e nasci com essa virtude, eu nasci assim, falava o rico. Então, logo éramos novos ricos que falavam, eu não nasci com virtude, mas vou comprá-la agora. Vou comprar aulas de virtude de vocês, os sofistas, os professores de virtude. E essa discussão filosófica levou a Sócrates a interrogar todas essas pessoas. Sócrates era um filósofo um pouco diferente. Ele não dizia que sabe. Ele dizia, eu só sei que nada sei. Logo tinha as mãos livres, e a boca livre, para perguntar. Porque aquele que sabe não pergunta. E aquele que acha que sabe também não pergunta. Ainda pior. Sócrates reconhecia a sua ignorância. Então, além de humildade, estava livre para perguntar. E perguntando, fazia entrar em contradição os sábios. Os que achavam que são sábios. Isso é o que Sócrates iniciou. Respondendo à sua pergunta agora. Na Grécia, estudamos filosofia mais ou menos como os restantes povos ocidentais. Não estudamos mais, nem menos. Sentimos orgulho desse passado, que é um passado de todos nós, e que nasceu aqui. Mas não é algo nosso. Hoje é de todos. Nosso passado comum. O mundo ocidental, em poucas palavras, podemos falar que tem um passado comum muito rico. A fé e a moral nasceu entre os judeus, judeu-cristianismo e até o Islã.
o nosso direito herdamos de Roma. Mas da Grécia herdamos o teatro, a filosofia. Então, todos os ramos da filosofia, ética, estética, metafísica, epistemologia, nasceram aqui. Da Grécia herdamos o atletismo, o teatro, a democracia, as teorias políticas que hoje temos. E, de certo, eram outras civilizações mais antigas do que Grécia e Roma. Mas não eram todos, não confiavam todos na educação. O grego e a seguir os romanos achavam que a educação melhora o ser humano. Logo transmitiam seus conhecimentos, não ocultavam seus conhecimentos. Eles transmitiam, confiavam na paideia, ou seja, na educação. Os judeus achavam que melhoramos a partir da fé. Os romanos e os gregos achavam que melhoramos a partir da educação. E aqueles que confiavam que o ser humano é capaz de melhorar, ainda estão ali. Somos nós, né, os herdeiros dessas tradições. Não sei se existe uma segunda pergunta que esqueci. Em relação à mitologia, A se mitologia. ainda hoje é difundida entre os gregos. Muito bem. Na escola, aprendemos alguns mitos. Os mitos mais famosos aprendemos. A criança grega aprende mitos. Não todos, porque alguns não são para criança. Mas aprendemos mitos e, claro, os mitos estão escritos na antiga literatura. Claro, hoje as mães, os pais são capazes de falar de mitologia para uma criança antes de ela ir na escola. Mas se nós precisamos entender as obras mais antigas do continente europeu, a Ilíada e a Odisseia, temos de estar introduzidos um pouco na mitologia, ao menos um pouco. Assim entendemos. Se queremos entender uma peça teatral, das mais antigas peças teatrais, essas que foram escritas no século V a.C., precisamos saber algo de mitologia, porque hoje conservamos 32 tragédias gregas completas. 7 de Ésquilo, 7 de Sófocles e 18 do Eurípides. E entre elas, há só uma, dessas que conservamos, que foi inspirada num acontecimento histórico. As restantes 31 dessas tragédias gregas foram inspiradas em lendas da mitologia grega. Para completar o comentário, não podemos falar de religião. Os deuses que foram imaginados na antiguidade foram imaginados porque o ser humano precisava explicar o raio, precisava explicar por que a terra treme, precisava explicar por que essa flor cresceu e por que essa árvore cresceu e dá fruto. Então, como explicar? Eles davam intenção. Achavam que atrás do raio há uma intenção, atrás do tremor de terra há outra intenção diferente, e atrás do crescimento das árvores há outra intenção diferente. Logo imaginaram que essas intenções tinham forma humana. E aí elaboraram o conceito de deusas e deuses que intervêm nas coisas humanas. Só que os gregos, como os restantes povos, quase todos, eram pagãos. Em que sentido? Em que eles achavam que podiam fazer presentes a esses deuses para manter os deuses felizes e não ter tremor de terra violento e ter chuva na quantidade e no momento que precisava. Então, esses presentes normalmente eram sacrifícios animais. Por isso, todo santuário grego tem altar para fazer o sacrifício. Mas não todo santuário grego tem templo, porque o templo era um habitáculo de estátua.
eles não entravam nos templos para fazer culto aos deuses. O culto aos deuses era feito fora. Por isso é que o templo grego é extrovertido, é mais bonito por fora do que por dentro. A diferença do templo egípcio, que é mais antigo, e do templo romano, que é mais recente, que são introvertidos, são mais bonitos por dentro do que por fora. Porque tanto Egito como Roma faziam culto aos deuses entrando no templo, no interior dos templos. Então, e para completar, jamais um sacerdote de Zeus, jamais um sacerdote de Atena, jamais um sacerdote de Apolo falou pelos fiéis: vai lutar pela sua fé e vai matar pela sua fé ou vai morrer pela sua fé. Eles não fizeram isso. Ninguém dava vida por essas questões. Eles só davam a vida para proteger a liberdade da pátria. Aí podiam dar a vida, matar ou morrer, né, pela liberdade. Quando a Grécia foi invadida pelos persas, por exemplo, não era só a liberdade de uma cidade, porque a Grécia eram várias cidades que lutavam entre elas. Mas quando os persas atacaram, muitas cidades gregas uniram-se para se defender. E aí não era só a liberdade que defendiam. Defendiam a liberdade deles, das esposas, dos filhos, da família, e outra liberdade que nessa época outros povos não tinham. Qual? A liberdade de opinar, de discutir, de filosofar e de tomar decisões. Porque lembremos, eles eram cidadãos. Os gregos eram cidadãos, não eram súditos. Não obedeciam ao grande rei, né? Eram cidadãos. Grécia e logo Roma, claro. Então vemos que os povos que tinham democracia ou república na antiguidade confiaram na educação, por alguma razão. Acho que está respondido. Com certeza, quanto aprendizado, nós vamos ter muito que aprender com você, Temi, aí nas nossas peregrinações pelos caminhos de Paulo aí na Grécia. Mas a velha mitologia, ela nos traz uma grande contribuição para a filosofia, para a religião, e nos convida, né, claro, a uma viagem interior. Aliás, o Ernesto Renan, que é um grande historiador da Academia Francesa de Letras, ele chegou a afirmar que os povos pagãos, que acreditavam em vários deuses, eles apresentavam muitas vezes conhecimentos sobre a existência de uma vida depois da morte, acabavam se tornando um solo fértil, inclusive, para poder receber a semente do evangelho que foi semeada por Paulo. E Paulo, por sua vez, como ele também tinha conhecimento grego, ele utilizava-se desses conhecimentos que dispunha sobre os filósofos antigos, sobre os mitos gregos, para poder, inclusive, introduzir os ensinamentos de Jesus. E a nossa caravana, ela vai visitar, né, Temi, a Acrópole de Atenas, que se ergue aproximadamente 150 metros acima do nível do mar, com edificações muito famosas, como o Partenon. E segundo pesquisas que nós realizamos, nos corrija se nós estivermos equivocados, as acrópolis elas eram construídas nos locais mais elevados para servir originalmente como uma proteção contra os invasores das cidades inimigas e quase que eram cercadas por muralhas. E com o tempo, elas também serviram para bases administrativas, civis ou até mesmo religiosas. Então, nós queríamos que você falasse um pouquinho para nós sobre esse local que nós vamos visitar, a Acrópole de Atenas. Como é que ela surgiu, como foi a sua fundação? Muito bem, obrigado. Aos 8 quilômetros do Mar Egeu, em Atenas, existe uma rocha calcária que fica a 156 metros acima do nível do mar. Depois, do lado, temos planície. Mas do lado das planícies, temos montanhas mais altas do que a Acrópolis, certo? O subsolo calcário explica muito. O subsolo calcário, segundo os estudiosos de geologia,
forma grutas, rios subterrâneos, fontes, bicas e mananciais que surgem da terra. Então, a água da chuva entra, é infiltrada até os rios subterrâneos, que conduzem água a outros pontos e depois voltam a sair, formando fontes. A Acrópole tinha água potável. Não era só mais alta, mas tinha água potável. Quando nós hoje pegamos 2 copos, um deles está vazio e o outro está cheio, e comunicamos eles, o que acontece? Ficam ambos no meio. Ou seja, que a água, nesse copo que estava vazio, subiu sozinha. Um copo desceu, claro, normal. Se abrimos um buraco, desce. Mas no outro, subiu. A água sobe sozinha na Acrópole. Então, as pessoas, já no 3000 a.C., na época neolítica, moravam na Acrópolis, porque podiam ver os inimigos de longe, mas também porque tinha água potável, e também porque, embora é alto, não é muito alto. Logo, em períodos de paz, podiam descer e subir diariamente, porque não é muito difícil. Agora, esse caráter de fortaleza, a Acrópole já tinha na pré-história, mas fortaleza construída pelo homem, na Acrópole só temos a partir do século XIV ou XIII a.C. Então, já moravam desde o 3000 a.C., mas construíram muralhas no 1300 a.C. Mas logo, quando a cidade de Atenas cresceu fora da colina da Acrópolis, pronto precisaram de uma segunda muralha muito maior do que a primeira. Fazendo a segunda muralha, para incluir todas as casas, fazendo a segunda muralha, a primeira ficou sem sentido. E foi ali que a Acrópolis mudou de fortaleza, que era, para santuário. Aí adquiriu um caráter de santuário. Santuário para Atena, deusa da sabedoria, e Poseidon, deus dos mares. Eram ambos adorados aí. E outros também, mas éramos 2 mais importantes. À volta da Acrópolis eram mais santuários também. Mas a Acrópolis de Atenas não é a única Acrópolis. Só que é a mais famosa das Acrópolis. Acron, na língua grega, significa extremidade. E Acrópolis é a extremidade da polis. Ou mais fácil, cidade alta. A extremidade alta da polis. Lá na Acrópolis de Atenas eram vários templos. E estátuas de culto. E altares. Lá faziam sacrifícios animais, festas, quando adorávamos deuses. Mas tudo foi destruído quando um rei dos persas, chamado Xerxes, atacou Atenas no 480 a.C. Meu xará, Temístocles, derrotou ele no mar, na batalha naval de Salamina. Logo, os atenienses voltaram vitoriosos, a sua cidade destruída. Atenas tinha sido evacuada antes da batalha. Mulheres e crianças foram levados no Peloponeso, os homens entraram nos navios de guerra, os persas destruíram Atenas. Mas no mar, a vitória na batalha naval foi grega, os atenienses e seus aliados derrotaram o Império Persa, o maior império do mundo na época. E quando voltaram a Atenas, a cidade estava destruída. Começaram a fazer uma nova Atenas, fizeram muralhas, fizeram casas, fizeram mercados, restauraram cemitérios, mas não restauraram os santuários. Eles tardaram uma geração em tomar a decisão de fazer novos templos. E um estadista chamado Péricles é que convenceu o povo de fazer esses templos de mármore que hoje estão em pé. São da segunda metade do século V a.C. É uma fortuna para nós. É uma fortuna que Atenas, na sua época de apogeu político, artístico, cultural em geral, na época de seu apogeu filosófico, teatral, Atenas não tinha templos.
porque tinham sido destruídos por um invasor. Logo, a fortuna qual é? É que Atenas, na sua época de apogeu, construiu esses templos que hoje estão em pé, em cima da Acrópolis. Logo, são obras-primas, né, da arquitetura grega de todos os tempos. São modelos de beleza, de equilíbrio, de harmonia para muitas gerações de arquitetos. E são construções que destacam por essa beleza, harmonia e equilíbrio. E existem segredos que explicam. Não são segredos, é algo que conhecemos. Há proporções matemáticas, há correções de ilusões de óptica, fazer curvas para não parecer, fazer curvas para fora nas colunas, para não parecer curvas para dentro, né? Ou seja, fazer colunas convexas para não parecer côncavas, se fossem retas. Estou dando um exemplo. Sim. É muito interessante a gente perceber, Temis, como que são conservadas, né, as ruínas. Isso que chama bastante atenção quando a gente vê pelo vídeo, pelos filmes, né, que dá a vontade de poder ir conhecer, né? Na Acrópole de Atenas, inclusive, há o Partenon, que é um templo dedicado à deusa grega Atena, né, construído no século V a.C., por iniciativa de Péricles, como você mesmo disse agora, que era o governante da cidade. E esse local é um dos monumentos culturais da história da humanidade. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito desse lugar específico e também falasse um pouquinho para os nossos internautas a respeito da deusa Atena, né? Qual o significado dela naquela época para o povo grego? Então, Atena era considerada filha de Zeus. Zeus era o rei dos deuses no Monte Olimpo. Atena, segundo a mitologia grega, nasceu da cabeça de Zeus. Os mitos, que têm muita imaginação e parecem contos de criança, muitas vezes, os mitos mais antigos, os mitos falam que Zeus tinha uma amante que se chamava Metis, e ela estava grávida. Mas Zeus foi dito que esse seu filho que vai nascer de Metis, esse filho vai destronar você. Então você precisa não permitir que esse filho nasça. Então Zeus pegou sua amante grávida, que se chamava Metis, falamos, e transformou em mosca e engoliu ela. Mas depois tinha dor de cabeça forte, Zeus, e pediu pelo Hefestos, deus dos ferreiros, do fogo e dos metais, bati de machado na sua cabeça. Aí abriu um buraco na cabeça de Zeus e de lá surge Atena, que nasce adulta, armada, vestida e sábia. A sabedoria em grego se diz Sofia. Atena era a deusa da Sofia, deusa da sabedoria. Na mitologia grega, nos textos que temos, por exemplo, que falam de mitos, sempre vemos Atena protegendo as pessoas astutas. Ela protege o Ulisses, na Ilíada. Ela protege o Hércules, para falar de alguns. Deusa da inteligência, da sabedoria. Claro que existem várias Atenas. Ela era adorada com várias manifestações. Era adorada a Atena Promachos, ou seja, a Atena protetora da cidade. Era adorada a Atena Virgem, em que em grego se diz Atena Partenos. E a essa Atena Partenos é que está dedicado esse templo, o Partenon. Era adorada como Atena Vitória sem asas. Em grego se diz Nike Apteros. Nike é a vitória, Apteros significa sem asas. Tinha um templo pequenino na Acrópole, dedicado a essa Atena. Mas o maior era o templo de Atena Virgem, o Partenon, que foi construído em 9 anos
a partir do 447 a.C., foi construído puramente em mármore, umas pedreiras que estão perto de Atenas, mármore branco, mármore do Monte Pentélico se chama, que é branco e homogêneo, e é um mármore translúcido, não lembro os milímetros agora, há mais de um ano que não faço serviço de guia, estou esquecendo. Então, o mármore do Monte Pentélico é translúcido em 20 milímetros. Há outros menos translúcidos, há outros mais translúcidos, ou seja, que a luz passa por dentro. Em 20 milímetros, 2 centímetros, a luz passa por dentro desse mármore. Agora, é o primeiro templo que foi construído completamente em mármore. Levou 9 anos para ser construída a estrutura. Mas a decoração à volta do templo e do seu interior levou mais 6 anos. 9 para construir, 6 para decorar, total 15 anos levou. O Partenon. Esse é o templo que falamos antes de que faziam colunas convexas para não parecer côncavas. É um templo que tem umas proporções, veja, se calculamos a altura e largura na fachada, a proporção é de 4:9, onde a altura tem os 4 nonos da largura. Essa proporção está, se comparamos também largura com comprimento, se comparamos os espaços intercolúneos entre centro e centro de duas colunas vizinhas, esse espaço tem os 4 nonos do que a altura da coluna. Ou seja, que está cheio de proporções matemáticas, né? Além das curvaturas que corrigem as ilusões de ótica. Esse templo hoje não está em pé por causa de várias destruições. Ou melhor, está em pé parcialmente e não está completamente em pé. As destruições são humanas. Por alguma razão, nos filmes de Hollywood, falam de destruição de cidades por causa do vulcão, do tremor de terra, mas essas são as exceções. Os monumentos antigos foram destruídos pelo homem, não foram destruídos pela natureza. Menos as exceções. Mas as exceções são mais interessantes para fazer filmes. Agora, Acrópolis, por exemplo, o Partenon, foi destruído por um incêndio no século III depois de Cristo, que perdeu o teto, por um bombardeamento no século XVII, quando um paiol turco, os turcos governaram Grécia por 4 séculos, um paiol turco que estava no interior do Partenon explodiu por causa de um bombardeamento que os venezianos estavam fazendo numa guerra turco-veneziana. Era setembro de 1687. E o Partenon voltou a ser destruído quando um embaixador do Reino Unido saqueou as esculturas que decoram o templo, cortando com machado, com serra, destruindo a construção para levar as esculturas. 15 anos depois, ele vendeu no Museu Britânico, estão lá, a Grécia reivindica. Até o momento, sem nenhum resultado. Mas o crime é ainda maior se não reivindicamos. Não podemos parar de reivindicar. Seria ainda pior. Acho que estou respondendo. Sim, está ótimo, Temi. O entendimento dessa cultura grega é muito importante, porque faz parte da nossa história, né? E acredito que quando nós estivermos aí em loco, visitando cada um desses monumentos, nós vamos poder visualizar muito melhor e aprender um pouco mais. Então, você que está nos assistindo, você que é o nosso internauta dessa noite, se tiver interesse em participar conosco dessa caravana, acesse aí os contatos da Elgbor, os nossos os funcionários da agência, a equipe da Elgbor está à disposição de todos vocês no nosso chat ao vivo. Basta fazer o seu questionamento, tenho certeza que irá nos responder. Hoje, no nosso encontro online, nessa nossa live, nós estamos falando sobre Atenas, e vamos agora falar sobre os locais
que a nossa caravana pelos caminhos de Paulo está aguardando ansiosa para poder conhecer, que para nós cristãos tem um significado muito grande, que é o Areópago, local utilizado naquela época para o conselho se reunir, o Supremo Tribunal, lugar de tratar de assuntos como educação, como ciência, espécie de um anfiteatro, onde Licurgo, o grande filósofo, também fez uma palestra sobre a educação, que ficou muito conhecida e imortalizada na história, e Paulo também pregou naquele lugar. Falando grego fluentemente, ele encantou a todos, conforme, no entanto, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 23 e 24, quando ele começou a falar do verdadeiro Deus, aquele que não habita santuários, que não precisa de nada das mãos humanas, nem de sacrifícios e nem de estátuas. Quando ele falou da imortalidade da alma e principalmente da ressurreição de Jesus, ele foi motivo de zombarias e de indiferença. Muitos saíram, inclusive, deixando sozinho ali, e pouquíssimas pessoas foram convertidas, como Dionísio, como Areopagita, Damares e outros. Então nós gostaríamos, Temer, que você nos falasse um pouquinho sobre o Areópago, como que ocorriam estes encontros e qual é a importância, é claro, desse lugar e a figura de Paulo, né? E uma dúvida também, aproveitando, são tantas perguntas juntas, né? Mas uma dúvida é a seguinte: Sócrates, ele foi morto, né, pelo fato de trazer essas ideias que eram diferenciadas daquilo que o povo acreditava. Ele trouxe um conhecimento além, descobriu a psique humana, que nós somos mais do que um corpo, nós somos um ser imortal, e isso trazia muitas dificuldades. Então, o povo daquela época havia uma divisão entre aqueles que acreditavam na vida depois da morte, aqueles que não acreditavam, como que era essa sistemática, e foi por isso, talvez, que Paulo tenha sido zombado e rechaçado ali na Areópago. Muito bem. Vou começar com Sócrates. Falando antes de Sócrates, tínhamos falado que ele gostava de fazer entrar em contradição os interlocutores, os que achavam que vendiam virtudes ou pagamento, que davam aulas de virtude, e outros. Mas Sócrates tinha discípulos. Sócrates tinha discípulos entre as crianças mais inteligentes, entre as crianças mais ricas, entre as crianças da élite de Atenas. Não só, mas muitas crianças da élite de Atenas eram discípulos de Sócrates, que era um professor que não cobrava pelas aulas de filosofia, mas eles admiravam sua forma de ser, eles admiravam os seus ensinos. E um dia começaram a imitar Sócrates. Então, vamos imaginar, na Atenas do século V a.C., vamos imaginar crianças de 15, 16 anos encontravam um general famoso, um poeta famoso, um filósofo famoso, encontravam um músico famoso e interrogavam eles. Criança interrogando pessoa famosa. Criança fazendo entrar em contradição pessoa famosa. As pessoas começaram a falar: o Sócrates está corrompendo os novos. Começaram a falar assim. E ficou como um rumor. Anos mais tarde, eram 3 discípulos de Sócrates que prejudicaram muito Atenas. Um deles se chamava Alcibíades. Tinha sido discípulo de Sócrates. Os outros 2 se chamavam Carmides e Critias, que tinham sido discípulos de Sócrates e, simultaneamente, tios do Platão, que era mais novo que eles. Agora, essas 3 pessoas prejudicaram muito Atenas na época da guerra contra Esparta, na época da guerra do Peloponeso. Quando a guerra acabou, os 3 tinham falecido. E o pessoal
precisava de bode expiatório. Como punir os 3 falecidos? Puniram o professor deles, Sócrates. Agora, por que nos textos que hoje temos que falam da apologia de Sócrates, por que não aparecem os nomes desses 3 homens? Então, provavelmente, não podemos saber, mas provavelmente, quando Sócrates foi acusado de corromper os novos e de impiedade, provavelmente era uma época que estava proibido falar da guerra perdida. Logo, não podiam falar de Alcibíades, nem de Carmides, nem de Critias. E aí Sócrates foi declarado culpável em uma segunda reunião da Assembleia de Juízes, que se chamava Eliea. Ele foi condenado à morte. E ele bebeu a cicuta, condenado à morte. Os discípulos falaram, não faça isso, nós já preparamos, você vai fugir daqui. Já falamos com os guardas, vamos suborná-los aí, você vai fugir, vamos levar para outra cidade. Ele falou, não. Eu sempre beneficiei Atenas. Lutei por ela nas batalhas que di por Atenas. Jamais voltei a sair da cidade só para lutar em batalhas por Atenas. E, além disso, eu beneficiei meus concidadãos, que eu provei para eles que não sabiam o que eles acreditavam saber. Então, se uma cidade que eu beneficiei me condena à morte, por que agora vocês, discípulos, me querem levar a outra cidade que jamais beneficiei? Porque acham que lá me vão tratar melhor que aqui. É um dos argumentos que ele usou para não fugir. Porque ele viveu filosofando e, como vemos, ele morreu filosofando. Então, temos algum outro filósofo? Morreu filosofando. E não escreveu nada. Como Jesus, como Buda, Sócrates é conhecido por causa dos discípulos. E por causa dos discípulos também. Discípulos de Sócrates que escreveram acerca dele são Platão e Xenofonte. Porque Xenofonte era historiador, não era filósofo, como Platão. Vamos passar agora ao Areópago, certo? Areópago. Há uma rocha do lado da Acrópolis de Atenas, bastante menor e um pouco mais baixa, que também é uma rocha cinzenta. Se chama rocha de Ares. Ares, entre os gregos, era deus da guerra. E se chama rocha de Ares porque o mito fala que Ares foi julgado ali por um assassinato. Por isso se chamou rocha de Ares. Em grego, Areos Pagos, a rocha de Ares. Ali, quando ainda não existia democracia, reuniam-se os ricos donos da terra, aristocracia, e governavam sozinhos, poucos. Os poucos. Pouco em grego se diz oligo. E o princípio se diz arquê. Logo, poucos no princípio se diz oligarquia. A aristocracia, a oligarquia governava no Areópago. A Acrópole era um santuário. Mas pouco de cada vez surgiu a protesta popular, surgiram legisladores que foram mudando as leis. Um legislador chamado Drácon escreve as leis de Atenas por primeira vez para Atenas, não pelo mundo. Drácon escreve leis no final do século VII a.C. Depois surge Solon, que escreve as leis de Atenas nos primeiros anos do século VI a.C. Pouco de cada vez a aristocracia foi perdendo o poder. No 508 a.C., outro terceiro legislador chamado Clístenes passa todos os poderes para uma assembleia de pobres e ricos juntos. A democracia não era o governo dos pobres. Era o governo de pobres e ricos juntos. Não eram já poucos vivendo de muitos, mas também não era muitos vivendo de poucos. A democracia ateniense era pobres e ricos juntos na assembleia. Aí, desde que surgiu a democracia,
as assembleias eram feitas em outro lugar, onde cabiam mais pessoas. E o Areópago continuou funcionando como lugar de reunião dos ricos. E que poder tínhamos ricos? Então, na época da democracia, era um poder que mantínhamos ricos sozinhos, julgar casos de homicídio. O Tribunal do Areópago virou um Tribunal Supremo para julgar casos de homicídio. 5 séculos depois, chegou a Atenas, desde Tessalônica e desde Bereia, Paulo, o apóstolo. Ele chegou provavelmente na primavera do ano 50. Ele chega a Atenas e temos informação acerca disso no livro de Atos. Livro de Atos. Vamos imaginar, chega a Atenas um cidadão romano que é judeu na sua fé, na sua cultura, mas que nasceu numa cidade grega muito culta chamada Tarso. Ele tinha 3 condições muito importantes. Como judeu, podia argumentar que Jesus é o Messias, argumentando no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, nessa época, era um livro só para judeus. Gregos e romanos não tinham lido. Então, sendo judeu, ele argumenta no Antigo Testamento. Sendo cidadão romano, é uma vantagem também, nessa época. Porque, sendo cidadão romano, não podia pôr ele na prisão sem passar antes por juízo. Ele era cidadão. Para entrar na prisão, precisava passar por juízo. E terceiro, sua educação grega fazia ele falar a língua das comunidades que visitava. Ele visitou na Turquia e na Grécia, visitou comunidades que falavam grego e escreveu para eles epístolas em grego. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Gálatas, aos Coríntios, escrevia em grego. Agora, essa pessoa, Paulo, em Atenas, começou a falar de Jesus, começou a falar da ressurreição, começou a falar de um Deus criador. E os atenienses, que tinham muita curiosidade intelectual, queriam aprender sempre coisas novas, levaram eles para o Areópago, levaram Paulo para o Areópago. No Areópago, ele fez um discurso, falou: homens atenienses, vi que vocês são muito religiosos em tudo, e que adoram muitos deuses, e que não esqueceram de nenhum. Mas entre vossos altares, eu vi um altar que dizia altar ao Deus desconhecido. Então, esse Deus que vocês adoram, embora não conhecem, desse Deus eu vim falar. Logo falou de Deus criador do universo, logo falou de ressurreição dos mortos, e depois também continuou falando que vossos poetas também falam dele. Agora, um comentário acerca disso. Grécia, na sua filosofia, tinha vários ramos. Um deles se chama cosmologia. Os platônicos achavam que o universo foi criado por uma intenção poderosa. E esse Deus que criou o universo é protetor do universo também. Assim tinham falado os platônicos, Platão e seus discípulos. Mas era um discípulo de Platão chamado Aristóteles que avançou mais um pouco e falou que o universo tem Deus, que ele chamou primeiro o motor imóvel, né? Tem Deus que organizou a matéria do universo, mas não criou a matéria. Enquanto Platão falava que o Deus criou a matéria e ordenou ela, Aristóteles falou que esse Deus pegou a matéria pré-existente e ordenou ela.
nas chamadas 5 substâncias que falava Aristóteles: terra, água, fogo, ar e uma quinta substância chamada éter. Muito interessante falar disso em outra oportunidade também. E depois de Platão e Aristóteles, esqueci. Aristóteles fala que esse Deus ordenou a matéria e foi embora e dá as costas pela sua criação. Não protege sua criação. Então vemos como esse filósofo tenta explicar a injustiça. Ele fez o que fez, depois começou a dar as costas pela criação. Tenta explicar a injustiça, o Aristóteles. Logo surgem, poucos anos mais tarde, surgem novas filosofias. Quando a cidade-estado grega caducou, já os cidadãos não tomavam decisões importantes nas suas assembleias, já a filosofia política de Aristóteles e Platão também caducaram. Surgiram novas filosofias, as filosofias helenísticas, o epicurismo, o estoicismo. Os estoicos falaram acerca de cosmologia também, falaram de um universo eterno. E os epicuristas, ou epicureus, também falaram de que, olha, os deuses são muitos, mas são muito felizes. Então, ser humano, você não aguarda deles nada, porque os deuses não querem saber nada de você. Eles não querem preocupações, estão felizes na sua felicidade completa e não querem preocupações. Você, ser humano, não aguarde dos deuses nem punição, nem troféu, porque eles não querem saber nada de você. E também falaram de universo eterno. Então, se os estoicos e os epicureus achavam que o universo é eterno, e Paulo fala para eles de Deus criador no universo, está claro por que não aceitaram. Um platônico poderia aceitar o que Paulo dizia. Por acaso, Damaris, uma mulher, e Dioniso, um homem, que aceitaram, segundo o livro de Atos, por acaso poderiam até ser platônicos, mas não podemos afirmar isso, não podemos ter certeza de que eles eram platônicos. Mas aceitaram uma mensagem paulina. Logo, Paulo falou também de ressurreição. Os filósofos estoicos e epicureus, ouvindo falar de ressurreição, isso estava fora da sua mente, do seu pensamento. Eles não eram pessoas preparadas para receber verdades reveladas de acima para baixo. Eles só sabiam procurar verdades desde abaixo para cima, esforçando o raciocínio humano, procuravam verdades. Então, não podíamos aceitar a ressurreição. E aqui temos uma explicação de um encontro entre Paulo e alguns filósofos que não deu certo com a grande maioria. E quando ele foi embora para Corinto, parece que não escreveu jamais epístolas aos atenienses. Ora, Paulo também fala de que os vossos poetas também falaram disso. Que poetas? Então, se fazemos uma pesquisa, encontramos dois. Era um poeta chamado Aratos da cidade de Soli, que tinha escrito vários livros. Ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Fenômena. Fenômena significa aparências. Ele escrevia em forma de poesia, mas era astronomia em forma de poesia. Ele falou de que nele vivemos e nele respiramos, uma frase que Paulo usa no discurso aos atenienses: nele vivemos e nele respiramos. E depois temos alguns chamam sábio, outros chamam filósofo, outros chamam médico e outros chamam xamã. Se chamava Epimênides. Epimênides era da ilha de Creta. Segundo alguns autores, era de Festos. Segundo outros autores, era de Knossos. Ele foi convidado pelos atenienses
a Atenas numa época de peste, uma semelhante ao coronavírus, vamos dar um exemplo. Era uma época de doença que não podiam curar. Então foi convidado para ajudar os atenienses a confrontar esse problema. E ele foi no Areópago e falou: vamos deixar essas ovelhas descer do Areópago e onde cada uma delas parar, né, vocês fazem sacrifício para esse Deus do qual esse altar pertence. E provavelmente, eu não posso afirmar isso também não, mas provavelmente uma das ovelhas parou num lugar que não existia nenhum altar. Logo, talvez, né, pensaram, vamos fazer aqui um altar para esse Deus desconhecido. E talvez esse é o altar que Paulo viu. Não posso afirmar isso, né, mas também sei que existe numa outra cidade grega chamada Pérgamo, dentro da atual Turquia, né, nessa cidade grega chamada Pérgamo existia o mesmo, mas em plural. Existia um altar chamado aos deuses desconhecidos. Então, esse é o comentário do Areópago. A gente agradece, Temi, por nos trazer esse envolvimento e esse gostinho de poder estar aí nesse lugar, de poder ali conhecer mais um pouco a respeito da passagem de Paulo, especialmente por Atenas. Nós queríamos convidar agora na nossa sala a nossa querida Rosana e os nossos convidados. Já estamos caminhando para o final do nosso trabalho. Oi, Rosana, acompanhou aí acompanhei nos bastidores. tudo. Meu Deus, atentamente aqui, imóvel, porque muita coisa e é muito gostoso, né, ouvir o Temi dando todas as explicações. Então, imagino o quanto que a gente vai aproveitar, né, tendo ele lá, a gente não tendo limitação desse horário, né, da live, enfim, acho que vai ser muito produtivo, né? E vai ser muito bom também, né, Rosana, nessa nossa viagem, nesses nossos encontros, contar com a participação da Vanessa e do Luiz Henrique, que vão nos trazer mensagens cantadas, os nossos estudos realizados em alguns locais, também no hotel, nos nossos momentos de interiorização, como a Elgibor sempre prepara com muito carinho, né? Queria agradecer muito ao Temi, ao Gabriel e à Lorena pelo carinho de estarem conosco nessa noite. A você, Rosana, sempre atenta, sempre desejosa de oferecer o melhor. Hoje nós estamos finalizando todo esse contexto, né, das lives que nós fizemos. Foram 5 lives a respeito da Turquia e da Grécia. Uma das lives, a 6ª, foi com a participação do Luiz Henrique e da Vanessa, com a música, para que os nossos internautas possam ter um gostinho virtual dessa viagem que vai acontecer de forma presencial no mês de junho de 2022, quando nós vamos percorrer os caminhos de Paulo pela Turquia e pela Grécia. Queria deixar esses momentos finais, Rosana, para as suas palavras, para a nossa finalização das nossas atividades essa noite. Olha, eu agradeço muito a todos os que acompanharam as lives também, é importante a participação, né? Obrigado a todas as equipes, né? A equipe da Bresso, da Turquia, a equipe da Star Hellenic, da Grécia, ao Geraldo, ao Temi, que enriqueceram demais, né? A participação da Vanessa, do Luiz Henrique. Te agradeço também, porque você tem sido um líder extremamente cuidadoso, né? Que procura nos trazer conhecimento todo o tempo, né? Sempre muito preparado em tudo, e isso é louvável, tá? É uma parte importante da nossa viagem, né? Tudo estar alinhado, tanto a parte turística, né? Como a parte espiritual. E dizer para aqueles que estão preocupados que não vai ser só oração, né?
Nós temos também muitos momentos de lazer, inclusive vamos encerrar nossa estadia na Grécia, né? Com um show folclórico, quem sabe quebrar os pratos, né? Gritar um opa e fazer uma dança. E também no último dia em Cabo Sunião vamos ter umas vistas maravilhosas, de encerramento com a tua palestra, com o teu momento de reflexão, antes de voltar para casa. Então, agradeço a todos, te agradeço demais pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar a todos e estamos aqui à disposição. Amém. Um abraço. Nós é que agradecemos o carinho de todos vocês, internautas que nos acompanharam. Se você não assistiu às outras lives, entre na nossa playlist Pelos Caminhos de Paulo, assista, divulgue, compartilhe e venha participar conosco dessa caravana, que eu tenho certeza que vai nos trazer muito enriquecimento e muito aprendizado. Uma boa noite para todos nós, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, até mais.